Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Gunnar Corrêa aqui, seja bem-vindo para mais uma videoaula aqui na Satella Soft e hoje eu vou te mostrar como a gente pode criar uma imagem bem simples do Python para executar um script. Esse processo é bem interessante porque em alguns momentos a gente simplesmente precisa automatizar algum processo, rodar uma tarefa, algo bem simples que não requer um servidor, não precisa de algo muito complexo, né? E também aqui a gente vai ver o básico do básico. Então, se você quer aprofundar mais seu conhecimento em Python com Docker, esse daqui é o guia inicial, porque é um exemplo bem prático e simples para a gente começar o nosso entendimento, tudo bem? Então, antes da gente começar, lembrando, deixa o seu like aqui no vídeo, ajuda bastante na produção de novos conteúdos. O YouTube recomenda para outros inscritos, isso ajuda a gente a crescer e produzir mais materiais. E é claro, se você quer ver mais conteúdos como esse, se inscreva e ative o sininho das notificações, beleza? Então, bora lá para o nosso projeto. Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o nosso Docker, tá? Eu não vou explicar como que a gente instala o Docker, tá? Eu vou partir do ponto que você já tem o Docker instalado aí, e para a gente poder iniciar, tá? O processo de instalação do Docker é um pouquinho complexo, não é difícil, ele tem algumas etapas, porque às vezes tem que habilitar a virtualização, tem que instalar o WSL, tá? Tem que instalar o Docker, então eu não vou abordar isso aqui, até porque seria uma videoaula de como baixar e instalar o Docker, né? Seria uma videoaula exclusiva só para isso, tá bom? Mas enfim, com o Docker instalado, eu vou abrir aqui no meu ambiente um VS Code para a gente poder trabalhar, tá? Eu vou dar aqui Yes, Trust the Authors, beleza? E aqui, galera, a gente vai precisar de alguns arquivos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é botão direito, New File. Eu vou criar um arquivo chamado de Dockerfile, tá? Esse aqui é o arquivo que o Docker vai ler. E perceba que ele tem o D na maiúscula, tá? É por convenção, beleza? O D na minúscula funciona, mas sempre eu vejo a documentação e a galera usando o D na maiúscula. Então, pode ser que em algum momento o D na minúscula dê algum problema. Então, por convenção, a gente vai ter aqui o nosso Dockerfile, tá bom? Segundo ponto, eu vou criar aqui também um arquivo chamado Docker Ignore, beleza? A gente não vai usar esse cara, mas caso você queira incluir, por exemplo, um readme, por exemplo, né, no seu repositório, só que você não quer que esse arquivo vá para dentro do seu container, então você coloca ele aqui no Docker Ignore, tá bem? Então, quando for buildado, esse arquivo não vai ser levado. Beleza, então a gente viu aqui duas coisas. A gente tem o Docker Ignore e o Dockerfile. O que são esses arquivos? O Dockerfile é o arquivo que o Docker vai ler e seguir essas instruções para montar o nosso container. Ele vai criar a nossa imagem, tá? Depois que a imagem estiver criada, a gente pode executar ela e aí sim ela vira um container, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou criar uma pastinha chamada de app, tá bom? Uma pastinha chamada de app. E dentro dela a gente vai criar o nosso script em Python. Tá bom? Então você já deve saber que os arquivos em Python tem que ter o sufixo .py, beleza? E aqui eu vou colocar um print de tela, um print bem simples, tá? Então, Satella Soft Tutorial, beleza? Então, uma mensagem. Quando a gente rodar o nosso container, essa mensagem tem que ser exibida no nosso container, tá bom? No nosso console. Beleza, então a gente tem o nosso script Python. Se eu mandar executar ele aqui, a gente pode ver que está rodando aqui, tá? Então está funcionando esse script em Python, porém eu quero que o meu Docker execute isso, né? Então é que se eu vier aqui, eu estou usando o Windows, a gente não tem nenhuma imagem e a gente não tem nenhum container aqui, beleza? Então não temos nada, tá bem limpo esse projeto aqui. Então agora a gente vai para o nosso Dockerfile. Uma vez que a gente já tenha o nosso arquivo, né, o cara que a gente quer executar, a gente vai configurar o nosso container aqui, né? O que nossa imagem, nosso container tem que executar. Primeira coisa, a gente vai entrar aqui com o comando from e tem que estar na maiúscula, tá? O from é a partir de. Então, nesse caso, a gente vai partir da imagem do Python, na sua versão 3, beleza? A gente vai ter aqui também uma informação chamada de workdir, tá? Então, qual que é o espaço de trabalho? A gente vai definir a pastinha app. Tá? Então sempre que eu for instalar alguma coisa, algum pacote dentro do Python, rodar alguma coisa, vai ser executada dentro de app. Então a gente define isso daqui, tá? Isso para mim não deixar tudo aqui na raiz, vai ficar uma bagunça. Então é uma boa comissão a gente criar um espaço de trabalho, beleza? Ok. A segunda instrução que a gente vai fazer é o que a gente quer copiar para dentro do container. Então do diretório atual eu quero copiar tudo e leve para o diretório de destino. Então a gente copia tudo que está aqui na raiz e leva tudo para a raiz do outro projeto, tá? Se a gente quisesse levar tudo que está nessa raiz, o readme, o Dockerfile, o Docker Ignore e app, tudo isso daqui para a pasta app, a gente poderia fazer dessa forma, tá? Então eu vou colocar, copia tudo da raiz para a raiz do nosso projeto, beleza? Beleza.
Agora, então, a gente vai executar aqui um comando, entrar com uma instrução chamada de cmd, command. E aqui ele diz pra gente o que a gente vai executar. Então, veja bem, quando eu dei play aqui, nada mais foi do que o meu, esse botãozinho play aqui, esse é meu botão do editor, ele executou o Python e o nome do arquivo. Seria o mesmo que eu fizesse isso daqui, ó, Python index.py. Como eu estou na raiz aqui, vou ter que entrar dentro de app, né? Então, basicamente foi isso daqui, tá? Então, é exatamente esse comando que a gente vai colocar aqui. Então, eu vou colocar o primeiro comando Python, como é um array, coloca vírgula, e o segundo comando é o arquivo que eu quero executar. Então, index.py, beleza? Bem simples, olha aí. Posso fechar esse terminal aqui agora. E a gente já tem o nosso container configurado. Se eu não esqueci de nada, galera, isso aqui já tem que funcionar. Então agora a gente vai rodar o nosso container, né? Melhor, a gente vai criar a nossa imagem. Para isso, docker build -t, qual que é o nome da nossa imagem? Então eu vou chamar aqui de dc python, tá? E eu quero buildar a partir do diretório root, tá? Da raiz, quero levar tudo. Então quando a gente executar esse comando, perceba que ele vai fazer um build, tá? Isso vai demorar um pouquinho, beleza? Não deu nenhum erro aqui, tudo certinho. E agora, se a gente vier aqui para imagens, olha só, o DC Python tá aqui, ó. Então, qual que é o tamanho dessa minha imagem? Quase 1 GB aqui, ó. Beleza? Então, rodou. Agora, como é que eu faço para mim executar esse cara? A gente vai dar aqui o docker run. A gente pode colocar o "-it", modo iterativo. E a gente vai passar aqui o nome da nossa imagem. Então, DC Python. Beleza? Eu vou dar um enter e a gente vai rodar esse cara. Deixa eu só ver que deu um erro aqui. Docker run, response failed to submit, failed to create, enable start container executable. Ele não encontrou, deixa eu ver o porquê. Bom, eu reiniciei meu Docker aqui. Vamos tentar mais uma vez. E ele não foi. Eu acho. Deixa eu fazer um outro teste, galera. Eu vou dar um Docker build de novo, mas eu vou dar o nome de example Python. Então, docker build -t, example -python. Deixa eu buildar de novo isso daqui, ok. E agora eu vou dar um docker run -iterativo, example Python. Deixa eu ver se vai rodar agora. E deu o mesmo erro. Bem, pessoal, eu reiniciei o computador aqui, não é um problema no Docker, o problema está no nosso script, tá? Na hora que eu fui escrever aqui no cmd, eu escrevi Python errado, tá? Então, ele consegue buildar a máquina, mas montar a imagem, só que na hora de executar ele dá dando esse erro, tá? Não é um problema no daemon ali. Então, mais uma vez, docker build -t, tá? Docker build -t, dc Python, tá? É o nome que eu tô dando para minha imagem aqui. Vamos dar ok. Docker build, opa, e faltou colocar aqui a partir de onde a gente quer compilar, né? Onde está o nosso arquivo. Beleza, então se a gente voltar aqui no nosso Docker file, né, nosso Docker desktop na verdade, images, tá aqui Docker Python, tá? Esse outro aqui a gente pode até deletar que eu não vou usar ele, beleza? Ok, depois eu deleto, vai. E aqui agora, docker run -it, de modo iterativo, a gente vai executar aqui o Docker Python, né? Ou DC Python. Aí se eu der um ok agora, olha só, o nosso script foi executado. Então, basicamente foi isso, pessoal. A gente criou então o nosso arquivo index.py. Na sequência, nós configuramos o nosso Dockerfile. Corrigimos aqui que eu coloquei Python errado, que é o comando que a gente tem que usar, né? Python. E depois a gente construiu novamente nossa máquina com o Docker Build, tá? E aí a gente rodou aqui o Docker Run -it dc Python. Uma coisa interessante. Aqui em container, ficou todos esses caras aqui, né? Então eu vou deletar eles. Delete. Olha só que interessante. Acho que se eu voltar aqui agora e tentar deletar essa imagem, a gente consegue. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo, porque eu tinha já o container dela. E eu vou mandar rodar de novo esse cara aqui, ó. Docker Run -it dc Python. Ele vai rodar, vai executar e acabou. Não tem mais nada. Não estou abrindo uma porta, não tem nada rodando depois, né? Só que se a gente ver aqui em container, olha só. Ele continua aqui, beleza? Ele gerou esse container. Se a gente mandar rodar de novo, vamos ver. Rodou de novo. Se eu venho aqui, tem um segundo. Então, toda vez que eu vou rodar esse comando, ele vai ficar aqui. Vai gerar esse container pra gente várias vezes. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deletar esses caras aqui.
E um dos comandos que a gente pode usar é o --rm. Então assim que ele terminar de executar, ele vai remover esse container dali. Então agora eu executei ele aqui e a gente pode ver que não tem nenhum container, né? Ou a gente pode dar um docker proxies aqui e ver que não tem nada, tá? Se eu executar isso daqui sem o rm e dar um docker ps, a gente vai ver ali que também não ficou nada, né? Mas enfim, ele acabou não gerando pra gente o rm aqui, né? O docker ps, ele mostra os processos em execução. Então, como esse cara ele não fica em um processo travado ali rodando, ele executa e acabou, então ele finaliza. Então, tá certo, não aparecer aqui no docker ps mesmo, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Lá no nosso site vai estar o artigo oficial, tá? Nesse momento aqui a gente está gravando ele, tem um repositório oficial também. Então, você pode ver todas as explicações desses comandos, mais algumas instruções. Recomendo que você olhe a descrição do vídeo aí para aprender um pouquinho mais sobre esse nosso exemplo aqui que a gente acabou de criar. Um forte abraço e a gente se vê por aí.